Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nós vamos estudar agora o sistema de numeração decimal. Ele é um sistema composto por estes 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele é o sistema usado aqui no Brasil. Ele é também conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Por quê? Ele foi inventado na Índia e adaptado na Arábia, por isso que ele recebe este nome. Ele recebe o nome de sistema de numeração decimal porque ele é um sistema em que a contagem é feita em agrupamentos de 10. A gente vai contando de 10 em 10. Por exemplo, o número 23, nós fazemos dois grupos de 10 e sobram três elementos. Então nós temos aqui 10 mais 10, 20 mais 3, 23. Por isso que ele é chamado de sistema de numeração decimal, porque a contagem é realizada de 10 em 10. Outra coisa importante é que ele é um sistema posicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor do algarismo muda de acordo com a posição. Vamos pegar, por exemplo, o 16. Vamos olhar o algarismo 6. O 6 está na primeira posição, então ele representa 6 unidades. Agora vamos pegar o número 63. O algarismo 6 está na segunda posição, então neste caso ele representa 6 dezenas. Agora o número 689. O 6 está na terceira posição, então representa 6 centenas. É por isso que ele também é considerado um sistema posicional. À medida que o algarismo ele vai mudando de posição, o valor vai aumentando ou diminuindo, dependendo do ponto de vista que você olha. E outra coisa, quando nós não temos unidade, ou nem dezena, nem centena, ou unidade milhar, assim por diante, nós temos um algarismo para representar essa ausência, que é o zero. Por exemplo, quando nós não temos a unidade, número 70, por exemplo, a unidade é representada pelo zero. Número 108, a ausência da dezena é representada aqui também pelo zero. Número 2089, nós não temos centenas, então a ausência das centenas também vai ser representada pelo zero. O zero ele representa uma falta de unidade ou dezena ou centena ou outras unidades. Aí vai depender do que estiver faltando. Pode ser que falte ou a unidade de milhar, ou a dezena de milhar, ou a centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante. Mas nesses exemplos aqui, nesses números, nós temos a ausência das unidades, aqui a ausência das dezenas, no número 108, e no número 2089 nós temos a ausência de centenas. Todas as ausências representadas pelo algarismo zero. E além disso, nós temos em número as ordens e classes. A gente pode observar aqui nessa tabela, da direita para a esquerda, nós temos a primeira ordem, depois nós temos no segundo algarismo a segunda ordem, depois a terceira ordem, depois a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem e assim por diante. Um número ele tem ordens, as ordens são contadas a partir da direita. E ele também é subdividido em classes. A cada 3 ordens nós temos uma nova classe. A primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem representam a classe das unidades simples. A quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem representam a classe dos milhares. A sétima ordem, oitava ordem e nona ordem representam a classe dos milhões.
Além dessas classes, nós temos outras também. Nós temos a classe dos bilhões, dos trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões, septilhões, octilhões, nonilhões e decilhões, e assim por diante. Nós temos várias classes, porque o número ele tem infinitas ordens, então, consequentemente, ele tem infinitas classes. Nós representamos aqui as 3 primeiras classes, as classes mais usadas. Vamos, por exemplo, contar quantas ordens há no número 52.164. Vamos ver: primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. O número 52.164 tem 5 ordens. E quantas classes? As classes são contadas de 3 em 3, de 3 em 3 ordens. As primeiras 3, uma classe, depois o restante, segunda classe. Então, este número tem 2 classes, ou seja, 5 ordens e 2 classes. Vamos pegar, por exemplo, um número agora, 985. Quantas ordens ele tem? Uma ordem, 2 ordens, 3 ordens. Ele tem 3 ordens. E quantas classes? Cada 3 ordens, uma classe. Então, ele tem apenas uma classe. Agora vamos pegar um número, 5.185.706. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 ordens. E quantas classes? Vamos pegar de 3 em 3 ordens. Primeira ordem, primeira classe, depois os 3 próximos, segunda classe, depois o restante, terceira classe. Então, este número tem 3 classes. Outra coisa importante você saber é que às vezes o exercício ele pode perguntar qual a ordem ocupada por um certo número, ou quantas classes ele tem, ou quantas ordens ele tem. Se, por exemplo, for perguntar aqui no número 7005, qual o algarismo ocupa a 4ª ordem? Aí você vai contar: primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, 4ª ordem. Então, a 4ª ordem é ocupada pelo algarismo 7. Então, ele tem 4 ordens. A 4ª e última ordem é ocupada pelo 7. Quantas classes? A gente pode olhar também. Cada 3 ordens, uma classe. Primeira classe aqui, restou a segunda classe. Ele tem 4 ordens e 2 classes. Às vezes o exercício também pode pedir para você representar um número. Por exemplo, represente um número que tenha 2 unidades de milhão. Aí você vai lá na 7ª ordem e pode representá-lo assim: 2 unidades de milhão. 4 centenas, 9 dezenas e 8 unidades. O exercício pediu: represente um número que tem 2 unidades de milhão, 3 centenas, 9 dezenas e 8 unidades. Mas não falou nada a respeito das centenas de milhar, nem das dezenas de milhar, nem das unidades de milhar. Se não falou nada, consequentemente, é porque elas estão ausentes. Elas representam nada. Então, representam 0. Então, no lugar delas, você vai colocar o 0. Se nada for falado a respeito delas, então quer dizer que elas representam 0. Então, o número procurado é 2.498. Certinho? Vamos supor, por exemplo, que o exercício peça para você representar um número assim. Um número tem 6 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar e 5 dezenas.
Só foi falado isso. Represente um número que tem 6 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar e 5 dezenas. Aí ficou faltando a centena e a unidade. Se não foi falado nada, o que elas representam então? Representam ausência. Quer dizer que o algarismo que você vai usar será o zero. Então, o número procurado é 62.050. Quando não for falado nada, então você vai colocar um zero no lugar. É isso que os exercícios da apostila estão pedindo. Ou pede para você representar o número, ou pergunta quantas ordens há, ou quantas classes há, ou qual é o algarismo ocupado por uma certa ordem. Certinho? É só isso. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Eu vou indo e até o próximo vídeo.